eu vou compartilhar a minha tela para vocês possam assistir. Ao lado direito, vocês têm um chat que vocês podem depois fazer qualquer comentário ou qualquer dúvida, e ao final eu vou respondendo para não atrapalhar muito a nossa apresentação. Então, eu estou vendo que teve alguns horas que teve problema de estar travando. Não sei se a maioria está. Aqui eu estou com retorno e parece que está bem. Mas aí qualquer coisa, essa aula, como eu falei, vai ficar disponível gravada, tá bom? Bom, então, a partir de agora, vocês veem a minha tela. Então, eu vou começar a fazer a apresentação, tá? Essa apresentação é válida, tanto nós temos dois polos aqui em Guarulhos, que é o polo Macedo e o polo Pimentas. Então, essa mesma apresentação ela é válida para os dois polos. Então, algumas coisas que vocês vão ver vão citar sempre Macedo e Pimentas. E o que nós vamos ver essa noite? Essas boas-vindas, nós já falamos, a apresentação do polo, e onde nós vamos deter a maior parte do nosso tempo, na apresentação do portal, e o portal do aluno. É aqui que nós vamos estudar bastante, perder grande parte do nosso tempo agora, nessa noite. Bom, depois disso, vamos começar os trabalhos, então. Vamos falar dos nossos polos. Os dois polos, o Macedo e o Pimentas. O polo Macedo foi o primeiro EAD de Guarulhos, estamos lá desde 2007, mais de 5 mil alunos já passaram por nós naquele polo. Nossos telefones de contato, o WhatsApp e o telefone fixo, assim como também o do Pimentas. Nessas partes aqui eu não vou perder muito tempo, porque a gente tem bastante coisa e coisas bem importantes para falar. Então, nós vamos focar mais nessas apresentações. Nosso endereço, as linhas de ônibus que servem a região, claro que é só na rua, né? Mas tem mais outros que conseguem chegar lá perto do Monteiro Lobato ou das adjacências. Nosso portal é um portal mais de captação de alunos, de informação, de informativo de cursos. Então, você é unipguarulhos.com.br. Pessoal, eu só vou manter ele fechado, tá bom? Perfeito. Quem quiser conhecer o Polo, a partir da semana que vem estaremos funcionando normalmente, presencialmente no Polo, mas quem quiser pode fazer um tour virtual pelo Google Maps, você consegue navegar por todas as dependências do nosso Polo. O Polo Macedo fica dentro do Colégio Santa Rita, e nós compartilhamos algumas salas de aula, então temos um número muito grande para atender uma quantidade grande de alunos. Ô, Ricardo, boa noite. Boa noite. A sua tela não está aparecendo para algumas pessoas e para mim também não, está tudo escuro. Não está aparecendo? Não, não, só sua voz que está aparecendo. Pois é. Só um segundinho.
Deixa eu cancelar o compartilhamento e ver se eu consigo ver. Pode ser que seja o meu. Eu vou sair e entrar novamente, tá bom? É porque aqui eu tô com a Andrea está conectada aqui também, ela está conseguindo ver. Vou verificar se tem algo que eu possa fazer por aqui. Ok. Olha, eu até uso o Skype, porque nós já tivemos problema com o Microsoft Teams, já tivemos problemas com o Google Meet, até pela questão de tempo. E o que melhor, nós não tivemos menos problema foi com o Skype. Agora, essa novidade, essa falta de todos estarem vendo a tela. De qualquer forma, quem não conseguir ver, vai ser essa aula e vocês vão ter depois o link no canal no YouTube. Tá bom? Ok. Ah, então, portal. Você pode fazer o acesso tanto pelo seu navegador na internet, vou ativar o mudo, tá, pessoal, para que todos consigam ouvir, tá bom? Então, vocês conseguem fazer a navegação pelo portal, tanto pelo navegador do seu computador ou do seu smartphone, ou então você baixar o aplicativo na sua loja de aplicativo para você acessar o seu conteúdo. E agora vamos propriamente estar no portal do aluno. Então, assim que vocês fizeram a sua matrícula, vocês ganharam um número de matrícula, o seu RA e sua senha, e assim, normalmente é o CPF, e no primeiro acesso vocês tiveram que mudar a senha. E depois de compensou o boleto, tudo, passou os 5 dias do pagamento da matrícula, esta é a tela que vai aparecer para vocês. Então, o AVA é o ambiente virtual de aprendizagem, aqui vai ser sua área de estudo. Então, esse assunto, como é o mais demorado, nós vamos deixar ele por último. A secretaria virtual é onde você vai fazer pagamentos, você vai solicitar serviços, também é um ponto muito importante, e que você deve ter essa atenção. Os avisos da secretaria, sempre muito útil, é saber o período de matrícula de veterano, período para você fazer solicitação de aproveitamento de estudos, tudo tem um calendário a ser seguido, são prazos. Então, sempre acompanhe os avisos da secretaria e os seus calendários. Claro que isso aqui é do ano passado, então você vai sempre acompanhar o calendário que já está atualizado no seu portal. Então, só tem o período da matrícula, o período de você fazer a reabertura para quem trancou, para quem parou por algum tempo, você pode retomar seu estudo. A dispensa da disciplina, como eu falei, é o aproveitamento de estudo. Você já fez uma faculdade, teve algumas aprovações de algumas matérias, e essas matérias você está estudando hoje, ou estudará, você pode fazer o aproveitamento de estudo. Então, tem um limite para você fazer a solicitação, o período para você fazer o envio dessa documentação. Tudo isso, depois nós vamos abordar cada ponto deles. O período importante de revisão de notas e de trabalhos, que é sempre ao final de cada semestre. Então, fiquem atentos. Teve uma avaliação, você não concordou com aquela nota de avaliação de um trabalho, você tem um período para fazer aquele questionamento. E nesse aviso da secretaria, ele fala qual é o período que você vai poder fazer esse questionamento de reconsiderar sua nota, que ele faça uma nova avaliação por outros professores, por outro grupo de tutores. O atendimento é um ponto muito importante. Então, normalmente você liga no 0800, alguém fala, vai na sua secretaria. Esse vai na secretaria não é lá no Macedo, é ir no atendimento na sua secretaria virtual
ou então na área de serviços. Então, você está estudando, você faz o seu estudo à noite e tudo, surgiu uma dúvida, você pode ligar no 0800 010 9000, que são um dos canais de atendimento, ou você pode escrever a sua dúvida, dar o print da tela ou daquela página da apostila que você não entendeu, e vai fazer essa pergunta. Ele não é em tempo real, os tutores têm algum tempo para responder. Se você ligar, você vai falar com o tutor na hora, mas você vai escrever e depois algum tutor vai te retornar essa mensagem, vai aparecer em finalizados, ou até mesmo ele pode te ligar num caso de um questionamento mais complexo. Então, surgiu alguma dúvida da tutoria, por exemplo, sempre coloque no final, né, do seu questionamento o seu nome e o seu telefone. Até porque, e o horário da sua disponibilidade, para que não aconteça que um tutor vá te ligar no momento do seu trabalho. Então, deu problema no financeiro, você tem algum questionamento financeiro a ser feito, você vai escolher a opção novo e aí vai voltar dentro para a tesouraria. Algum outro problema de documentação, está com o nome errado, casou, ficou com o nome do marido, tem que alterar o nome, é aqui que você vai fazer esse acerto. Vai escrever no novo o assunto, você vai colocar como secretaria e vai fazer o envio desses serviços. Você não perde nunca, mesmo depois de formado, depois de quanto tempo for, o acesso ao atendimento e à secretaria virtual. Então, esses se mantêm. Nesse headphone que aparece aqui no portal em cima, você tem todos os canais de atendimento da Unip. Então, o 0800, tem um WhatsApp que é da própria secretaria da Unip, você pode fazer muitas coisas por lá. Então, use sempre esses canais, antes da hora. E aqui você acompanha todos os seus solicitações, desde que você fez a matrícula até o último dia, vai ficar todos os seus atendimentos registrados. Clicou em finalizado, você vê o detalhe do que foi feito, o que foi falado para aquele questionamento. Então, essa aqui é a parte do atendimento. A central de notas é onde você vai ter toda a sua... Você faz as provas no seu semestre e quando as provas são corrigidas, são lançadas na sua central de notas. Demora-se um tempo até ela aparecer, que tem as correções, depois elas vão aparecer a nota em cada uma delas. Depois, ao final do semestre, as notas são lançadas no histórico. Então, quando você entrar no histórico, está o semestre que você cursou, fechou aquele semestre e lançou aquela nota no histórico. AP significa aprovado, RM reprovado e RF reprovado por falta. Sim, o EAD consegue reprovar por falta. Nós vamos ver daqui a pouco como isso é possível. Então, você vai acompanhar suas notas, a média é 6, então notas acima de 6 você já fechou direto, não precisa fazer exame, suas notas lançadas, perfeito. Trabalhos acadêmicos, estágio, PIN, cada um dos cursos, dentro da sua particularidade, tem os seus trabalhos. Por exemplo, o pessoal da tecnologia, até do qual sou tutor dos cursos de gestão e negócios, você tem o PIN, que é o Projeto Integrado Multidisciplinar, que é um trabalho como se fosse um mini TCC que você apresenta a cada bimestre. Então, é nesse local que você vai fazer a postagem. Tem um período específico para você fazer esse envio. Alguns cursos da área da saúde e engenharia têm os relatórios de aulas práticas. É aqui que você faz o lançamento. O pessoal da licenciatura e os bacharelados têm os cursos de práticas. É nesse local que você vai fazer o seu trabalho e fazer o envio, sempre naquele momento específico do seu calendário acadêmico. Atividades complementares. Essa aqui é uma exigência do MEC. Todo curso tem, toda a instituição de ensino tem as suas atividades complementares. E não tem como você fazer aproveitamento de estudo. Você já fez um curso, até mesmo na Unip. Para um novo curso, você vai fazer novas atividades.
Então, a partir de agora, de vocês matriculados, tudo e qualquer atividade cultural, extracurricular que você fizer, ela é válida como atividade complementar. Por exemplo, um filme no cinema, até mesmo na televisão, um DVD que você assistiu, claro que pertinente à sua área de estudo, ele é válido como atividade complementar. Peça de teatro, atividade filantrópica, esportiva, tem toda uma gama de atividades. Cada curso tem um total de horas exigidas para a ser cumprida durante o curso todo. E feito isso, você então não precisa fazer tantas por semestre. Você pode fazer entregar nenhuma atividade desse semestre e no próximo entregar todas do curso todo. Então, alguns cursos são 100 horas, os cursos da saúde, outros 200, o curso de ciências econômicas, 500 horas. Então, varia de cada curso. E aqui, cada hora que você vai lançando, você vai abatendo do total das suas horas, do que você Heitor, na parede, não. Na parede, não. A porra da folha ali, porque não risca a folha. Vai, me dá isso. Então, essas são atividades complementares. O trabalho acadêmico. Deixa eu mudar o modo de visualização para que todos... Gente, eu fui derrubado. Vamos compartilhar de novo aqui. Pois bem, então estávamos no trabalho acadêmico. Então, aqueles cursos que têm o trabalho de final de curso, TCC, monografia, ou trabalho o TC, trabalho de curso, cada um deles tem aquele curso específico, e é aqui que você vai fazer as postagens, são várias postagens que você faz, e é neste ponto, né, que você vai fazer o envio do seu trabalho, exceto o pessoal de gestão, que é o pessoal que faz aquele mini trabalho durante o curso todo, não tem o trabalho de final de curso. Mas aqui você vai fazendo as suas postagens e dali você vai... o seu avaliador, o seu orientador vai te conduzindo até a sua entrega final e depois, posteriormente, a banca para você apresentar. Que a banca também não é nenhum monstro, é lá no polo mesmo. Você vai fazer o seu trabalho, faz a apresentação dele
e depois quem vai administrar aquela banca vão fazer questionamentos para você responder sobre o seu trabalho. Os documentos de estágio, aqui valem para todos, mesmo aqueles cursos que não têm um estágio obrigatório, você pode fazer o estágio profissionalizante, o estágio remunerado. Então, aqui você vai fazer o envio da documentação para a Unip assinar e ter a devolutiva para você poder fazer seu estágio. E no seu portal do aluno tem toda a orientação, todos os manuais completos, muito bem detalhado, de como você deve proceder, como é o preenchimento desse documento de estágio. Então, a partir de agora, alguns cursos, você já iniciou administração, algumas empresas já contratam alunos para estágio, pode fazer. E você vai, através do CIE, tem toda a documentação que eles vão te orientar e você vai passar aqui para a Unip assinar esse documento. Então, a hora que entrou, você vai fazer o envio dos seus documentos e na tela do lado você vai fazer o acompanhamento até que o documento seja assinado eletronicamente. Uma vez que ele foi assinado, ele vai ficar disponível para você fazer o download e dar as vias do seu contratante, da empresa que contratou você, e a sua própria via. A iniciação científica, a cada início de ano tem um projeto que você vai fazer um trabalho que é financiado pelo Santander, pelo CNPq. Então, está aberto a todos os alunos, tanto do presencial quanto do EAD, onde você tem essa possibilidade de fazer um trabalho, um projeto científico e ter o acompanhamento de mestres, doutores, acompanhando esse seu projeto. Aqui a sua carteirinha de estudante, você não tem a carteirinha física, você só tem a carteirinha virtual, que você pode ou imprimir a carteirinha, ou então essa função mesmo no aplicativo do smartphone, na hora do cinema você mostra o celular, ele é um documento válido para você conseguir os benefícios de estudante, sempre com uma validade para essa carteirinha. Aqui, o pacote Office, o pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, o OneDrive, é um sistema de software da Microsoft. Na tela não está passando os slides, está passando só tua cara, só tá assim tua cara, não está passando nem slide. Sério? Sério. Tá vendo como botou o retorno aqui? Cancelar o compartilhamento e refazer de novo aqui, gente. Alguém fica tentando entrar numa sala que já não existe mais e ali me derruba o meu compartilhamento. Agora está. Bom, então, de tudo que falamos, está aqui nessa tela, eu não sei até onde vocês viram, falamos de atividade complementar, depois vocês podem, essa apresentação vai ficar disponível e você pode navegar por ela. Então, você tem acesso a tudo isso e ainda mais a aula, a parte gravada. Falamos do trabalho acadêmico, do estágio, documentos de estágio, o envio da documentação, o acompanhamento da documentação, até o final, onde você vai pegar o documento assinado pela Unip e passar para o seu contratante. A iniciação científica é onde você participa de projetos, a sua carteira virtual. Então, é a sua carteirinha virtual, onde você tem acesso, inclusive pelo próprio aplicativo. O Office, onde a gente realmente estava. O sistema de Word, Excel, PowerPoint, ele é fornecido gratuitamente para você, parceria entre a Unip e a Microsoft,
e você tem essa licença para você utilizar enquanto você for aluno. E você vai poder instalar em 5 computadores e mais 5 smartphones ou tablets. Então, você vai clicar lá naquela caixinha e você vai usar o seu e-mail, que é aquele e-mail criado na sua tela inicial do seu portal, e a sua senha é a mesma senha do seu AVA, do seu portal. Entrando lá, você vai poder instalar, clicar aqui, instalar na sua máquina, Word, Excel, ou utilizar o aplicativo online. Então, você tem um espaço de armazenamento de 1 terabytes de espaço de armazenamento, o Word, o Excel atualizado. Quando você compra um computador que tem aquela licença que expira, essa aqui é gratuita para vocês. Minha biblioteca, você conta com 2 acervos digitais, tanto a minha biblioteca quanto a minha biblioteca virtual, e ainda o conteúdo do Objetivo, que você tem acesso a todo o conteúdo de informação do próprio Objetivo. Então, todo o título que você for precisar, não só da sua área de estudo, mas das diversas áreas do conhecimento, você tem acesso na sua minha biblioteca. Então, a minha biblioteca e mais a biblioteca virtual, eventos online, quando surge algum serviço aqui vai ficar disponível palestras, então sempre vai ter alguma novidade para você participar. O aproveitamento de estudo é o local onde você vai fazer a solicitação de dispensa de disciplina. Como eu falei, você já teve um aproveitamento, você já cursou uma disciplina, você vai fazer o envio dessa documentação nesse portal. Para tanto, você precisa ter o histórico e o conteúdo programático do que você cursou anteriormente. Aqui te dá toda a orientação para solicitação de serviços disponíveis na sua secretaria virtual, que nós vamos entrar nela agora, e quais são cada um dos serviços. Então, tem toda a orientação dentro das orientações. E a apresentação da secretaria virtual, tudo que eu vou falar aqui tem detalhadamente também dentro da apresentação. Então, entrando na secretaria virtual, esta é a cara dela. Acompanhe sempre os avisos, sempre tem avisos importantes. Por exemplo, ainda não surgiu o aviso da fatura do boleto de fevereiro, mas eu até já coloquei no status do telefone do Polo, que o vencimento, quando vocês entram, a gente sempre fala que é todo dia 6, mas esse vencimento ele foi prorrogado para o dia 14, 15 e 16. Ou seja, o dia 14 você tem os 30% de desconto, o dia 15, 27, e no dia 16, sem desconto algum. E não tem, infelizmente, qualquer possibilidade de negociação isso. É esse valor e ponto. Todo assunto financeiro não é tratado no Polo. O Polo não tem acesso a qualquer serviço financeiro que não seja orientar o aluno. Então, tudo deve ser tratado diretamente com a Unip, naquele canal que nós já explicamos de atendimento. E o boleto não é enviado por e-mail, você vai entrar na sua secretaria virtual e baixar o boleto. E aí vem aquela pergunta que todo mundo, poxa, mas vence todo dia 6, e a minha empresa me paga às vezes dia 8. Infelizmente, não tem outra opção de pagamento, é só o dia 6. O que você pode fazer nessa situação é pagar com cartão de crédito, que aí você, as faturas do seu cartão já está ajustada com seus vencimentos, não vai gerar um impacto tão grande. Melhor do que perder o desconto de antecipação do dia 3, do dia 6, que é de 30%. Quando você clica no boleto, algumas informações importantes. Você vai clicar e no canto inferior esquerdo que vai aparecer o boleto em PDF para você baixar aquele documento. Quando você você baixar o seu boleto, primeira coisa que você vai observar nele. Aqui ele fala quando que a que parcela que se refere. Então, no caso, você já pagou a matrícula, você vai pagar agora de fevereiro. Vai estar 2022/2.
Acontece que tem gente que entrou agora, hoje já é 1º de fevereiro. Então, ela jura de pé junto que ela pagou fevereiro. Ela pagou, em fevereiro, a fatura, a mensalidade de janeiro, que foi aqueles R$ 49. Então, aquela do mês passado, que vocês já pagaram, ou quem pagou hoje, por exemplo, que fez hoje, eu fico batendo no mouse aqui, ele fica pulando. Ele vai estar 2022/1. Então, por isso você vai saber, você sempre vai pagar 6 parcelas no semestre, de janeiro a junho e de julho a dezembro. Isso é o ponto fundamental. Vencimento com desconto só o dia 6. E o valor, aqui vai vir o valor cheio, o valor sem desconto algum. Você fala, poxa, cadê? Me falaram que eu tinha desconto de mais 15% e aquilo, não aparece nada daquilo. Na parte central do boleto está o desconto. Então, falando, para pagar até o dia 6 daquele mês, né, corrente, o valor tanto, com esses 30% de desconto. Perdeu o dia 6, o dia 10, você tem 27% de desconto. Não é tão grande quanto os 30, mas ainda é um bom desconto. Perdeu o do dia 10, quando chegou a data do boleto, dia 15 ou 16, né, é o valor cheio. Perdeu isso, você não tem o que fazer. Melhor você pagar o próximo mês com os 30%, dentro daquele período do dia 6, e essa aqui, de repente, até parcelar, porque você já perdeu o desconto, não tem mais jeito. Vai cobrar uma mora pequena, mas ainda assim você pode parcelar depois, tanto no acordo quanto no cartão de crédito. Então, é muito comum nós pegarmos um boleto, vencimento dia 16, vencimento dia 15, joga lá na gaveta e espera chegar aquela data. Cuidado. Coloque numa agenda um despertador para lembrar que o desconto é todo dia 6. Eu falo de causa própria. Perder esse desconto dói muito. Não gostaria que nenhum de vocês pudesse perder esse desconto, tá? Outro ponto muito importante, quando você vai pagar por um aplicativo, internet banking do seu banco, alguns bancos leem o código de barras e trazem a informação do documento, ou seja, vencimento dia 15 e o valor cheio, tá? E o que acontece? Você está pagando até o dia 6, conforme a regra e tudo mais. O banco, sabendo dessa data, fala, eu vou pegar o dinheiro dele, seguro, e pago naquela data. Você achou que você pagou no dia 6 e o banco agendou o seu pagamento. Quando você for pagar pelo aplicativo, principalmente Santander, Bradesco, Banco do Brasil, tenha certeza de pagar hoje. Porque senão você tem certeza que pagou e você agendou um pagamento. Aí, o que aconteceu? Aquele valor foi pago, né? Saiu da sua conta aquele valor proporcional aos 30%. Você vai renovar a matrícula para o próximo semestre, você tem um débito em aberto. Você fala, poxa, mas eu paguei todas. Quando haver aqueles 100, R$ 200 da diferença entre o valor do dia 6 para o valor cheio, porque aquele pagamento foi feito no dia 15 e não no dia 6. Alguma maldade no banco, mas infelizmente não tem nada que a Unip possa fazer. Então, só atenção na hora de efetuar o pagamento no aplicativo. Como eu falei, não tem nenhuma ação financeira que o Polo possa fazer. O Polo não prorroga boleto, o Polo não emite boleto, tá? A não ser um boleto da matrícula, né, que é no ato da inscrição que gera aquele boleto, esse até o Polo tem condição, é o único. Todo o assunto é tratado pelo atendimento na tesouraria, no assunto tesouraria, ou então pelo telefone 0800 010 9000, para registrar a informação do que eu disse, pagando até o dia 6 de cada mês 30%, pagando até o dia 10, 27%. Passou essas duas datas, no dia 15 é o valor cheio. O que acontece a segunda mensalidade, o segundo mês de cada semestre? Tem muita matrícula tardia, tem alunos que fizeram matrícula hoje, tem alguns que ainda vão fazer. Então, a Unip, para não beneficiar um e prejudicar outros, ela prorroga para todos. Então, normalmente, não posso falar que todos,
Mas, normalmente, o segundo mês de cada semestre tem essa prorrogação, de você pagar, por exemplo, esse mês, no dia 14, com os 30% de desconto, tá? Então, ninguém perdeu o desconto. Ah, eu entrei e não tinha boleto para baixar hoje, porque foi prorrogado. Então, a partir do dia 10 já deve ter de boleto disponível. Aqui, os serviços, como a gente viu lá no portal, tem toda a orientação dos serviços. Quando você fala, vai em serviços e faz aqui, é aqui que você vai solicitar. Solicitar uma prova substitutiva, solicitar um histórico, um atestado de matrícula, tudo isso você vai pegar dentro dos serviços. Então, você vai clicar em serviços, aí vai aqui em adicionar serviços, nova solicitação, abriu essa janela de pop-up. Abriu aqui, você vai escolher o serviço que atenda. Como alguns serviços são baseados no momento acadêmico, por exemplo, a inclusão, solicitação de dependência, é só no começo do semestre, então não vai ter todo o tempo disponível. Solicitação de prova substitutiva, você tem que pedir aqui se você perdeu sua prova, só no momento de prova, então agora não vai ter. Então, a cada momento terão serviços disponíveis. Inclusão de disciplina optativa. Ela é optativa, mas só não tem a opção de não fazer, tá? É optativa porque você pode escolher uma das opções delas, mas alguma você tem que fazer. Porque quando alguém me fala, é optativa, então a minha opção é não fazer. Não existe essa opção. A opção é fazer alguma, tá? Então, você vai entrar nos serviços que normalmente são gratuitos, né? Os serviços, alguns são pagos. Porém, a primeira solicitação do semestre não é cobrada. Então, você pediu um documento que custa lá R$ 9,00, compensação de faltas, algum documento específico. Eu pedi aquela documentação, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir em cobrança para ver se gerou o boleto. Como foi a primeira solicitação que eu fiz do semestre, não vai gerar. Mas você só entra lá para ver se não ficou nenhum débito em aberto. Aquelas solicitações que são cobradas e já não é a primeira que você faz, e você deveria pagar, o não pagamento implica na não realização daquela solicitação. Então, acabou de solicitar, só entra em cobranças para verificar se tem algum boleto a ser pago. O boletim é como o histórico, você acompanha o lançamento ao final do semestre das suas notas, e o lançamento de cada uma delas, e depois essas notas são lançadas no histórico. Veja bem, você tem um histórico, que aqui é um histórico simples, para uma simples consulta, e aquele histórico dentro de serviços. Aquele histórico é um documento oficial, que vem com todo o logotipo, tudo certinho, com assinatura eletrônica de autenticidade do documento. Então, aquele é um documento oficial. Precisou apresentar na empresa que você está cursando, tudo mais, é aquele documento. Isso aqui é só um histórico para uma simples conferência, tá bom? O contrato, aquele contrato que você deu aceite assim que iniciou para você fazer a sua matrícula, ele vai estar disponível aqui. E a cada semestre, você vai ter que acessar a sua secretaria virtual, fazer a rematrícula. Vai aparecer aqui, antes de aviso, um primeiro item, lá em julho, né, no início do próximo semestre, onde você vai clicar em rematrícula, ele vai abrir aquele novo contrato, você vai dar o aceite, e depois do aceite, libera o boleto para pagar a mensalidade de julho. Mesma coisa para janeiro. E ali, a cada semestre, você vai ter um contrato, e todos eles ficam disponíveis para você consultar a hora que você quiser. O extrato financeiro, que é um resumo dos seus pagamentos efetuados por semestre. Então, com essas informações do extrato financeiro, com as informações de contrato, onde está a razão social da Unip, a Supero, seu CNPJ, são as informações que você precisa para o seu imposto de renda. Então, já está tudo disponível para você. Envio de documentos. O envio de documentos, você acabou de fazer a matrícula, pagou a mensalidade e você já está matriculado. Não é o envio de documentos que finaliza a sua matrícula. Claro, ele faz parte importante, sim, depende desses documentos,
mas ele não impede de você iniciar seus estudos, porque o NIP entende que algumas instituições, escolas, ainda mais no momento de pandemia, demora para liberar alguma documentação para quem acabou de sair do ensino médio. Então, você tem uma tolerância de até um mês ali para você fazer o envio dos documentos. E é simples, é tudo envio digital. Com um celular, você pode tirar a foto, ou melhor, foto não, eu diria melhor você usar um aplicativo de escanear, CanScanner, por exemplo, onde você, com a foto, você digitaliza aquele documento e faz o envio. Com melhor enquadramento, não é aquela foto simples tirada de um documento amassado, né? Faz o envio, escaneou o original, digitalizou esse original e enviou. O único documento que você não pode digitalizar o original é o histórico e o certificado do ensino médio. O certificado normalmente está no próprio histórico, no rodapé. Certifico que aluno tal concluiu o ensino médio. Esse é o certificado. Esse documento não pode você postar o original, você tem que postar uma cópia autenticada. Houve muito caso de fraude, tudo, então a Unip, para se precaver, ela deu a liberdade de o aluno mesmo fazer o envio dos documentos, mas desde que você faça a postagem de uma cópia autenticada. A vantagem é que essa cópia autenticada fica para você, você não manda para a Unip, só faz a postagem dela e a qualquer outro momento que você precisar, ela vai estar em suas mãos. Aqui encerramos, então, as informações da Secretaria Virtual. E vamos para o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, em conteúdos acadêmicos, vai ser o seu local de estudo. Aqui vão estar relacionadas as disciplinas que você vai estudar por todo aquele semestre. Só que com uma observação importante, ela te dispõe essa disciplina numa ordem alfabética e não na ordem de estudo. Então, você tome muito cuidado com isso, porque você vai estudar, sim, todas no semestre, mas, por exemplo, essa atividade prática pode ser uma matéria do segundo semestre, para depois de abril, e ela está no primeiro item. Ela está lá no primeiro item. Então, você estudando essa disciplina agora, você está deixando de estudar alguma que você vai ter prova até março. Então, você tem que acompanhar o que deve ser estudado em seu calendário. Então, antes de continuar aqui no conteúdos acadêmicos, nós voltamos aqui no calendário. O calendário define o que eu devo estudar. Então, eu vou escolher o meu curso, superior de tecnologia, graduação, qual é o curso que eu quero. Selecionei o curso, vou abrir dentro a modalidade CEP ou SEI. O CEP é o semipresencial, ou atualmente conhecido por Flex, e o SEI é o totalmente à distância. Os cursos de gestão só tem SEI, então a maioria dos cursos só tem o SEI, que é o totalmente online. E dentro dele, ele vai já ter abrir a disciplina. Como essa tela fica muito pequena aqui, eu vou abrir um calendário. Deixa eu só verificar se tem um calendário disponível no portal. Esse aqui é o portal do Polo. Carregador para celular, fone. Fone carregador todo. Delíquido da presidente. Alguém vai telefone, Me escuta? Deixa eu só verificar. Estou com áudio, muito bem. Bom, como eu falei, a gente estava numa apresentação, eu abri um exemplo de um curso qualquer, escolhi o curso de biomedicina, mas isso vai se aplicar a todos os cursos, tá?
Então, separado por cores, estarão as disciplinas que você vai estudar em naquele mês, tá? E sempre observar os caracteres iniciais importantes. Por exemplo, de 1 a 5 é o período de aula inaugural. Essa aula que nós estamos fazendo hoje, tá? Então, além dessa, assistam às aulas que estão disponíveis no seu portal, no seu AVA, que são informações muito úteis, muito detalhadas. Período da introdução ao EAD é uma disciplina online, onde você vai fazer o estudo dela, vamos passar por ela daqui a pouquinho, então ela já vai estar disponível, se já não estiver, para vocês em breve. E ali começam as disciplinas. Então, a gente sabe que a cada dia você vai ter uma disciplina para se estudar, por unidade. Então, eu sei que interpretação e produção de texto são 2 unidades. A Unip recomenda 1 unidade por semana. 1 unidade são 4 itens, depois a gente vai mostrar como é composto cada um deles. Isso é uma forma bem cadenciada de estudo, e é uma simples referência que a Unip te dá. Tá? Uma forma bem tranquila a ponto de isso virar bola de neve. Você, tá tranquilo, então tá sossegado hoje, amanhã, daqui a pouco você não consegue mais acompanhar. Então, mantenha uma regularidade de estudo, estude com frequência. A Unip recomenda 1 vez por semana, não dá, estuda mais. Se você estudar 1, 2 horas por dia, você está estudando muito. Então, faça isso. E não precisa ser naquela data, a não ser que seja aquela aula semipresencial, por exemplo, do próprio curso de biomedicina, onde tem 1 aula por semana no polo. Então, essa aula tem que ser lá mesmo, não tem jeito. As demais, você pode, não precisa esperar aquela data acontecer para você estudar. Não tem horário, tá? A qualquer momento a disciplina vai estar disponível para você. Como eu falei, até a disciplina do outro bimestre vai aparecer para você. Não precisa ser naquele momento que está no seu calendário. É só uma referência para ela dizer que naquele primeiro mês estude aquela. Ou seja, se você inverter fevereiro e março, não vai ter muito problema, que são matérias do mesmo bimestre. Então, tem gente que prefere pegar uma disciplina e acabar com todas. Tem uns que preferem intercalar para refazer novas conexões cerebrais. Depende de cada um. Você vai criar o seu padrão de estudo. Claro, mais uma vez ressaltando, aqueles que não têm o semipresencial. Tem uma aula específica de engenharia, de biomedicina, vai ser aquela data mesmo no polo, não vai ter outra condição. Então, ele fala que na sexta-feira, a introdução, a interpretação, e na outra semana, a outra unidade. E assim como técnicas de informática no sábado. Não precisa ser no sábado, você pode fazer qualquer outro dia, ou até mesmo primeiro acabar essa matéria e depois fazer a outra. E também já vai aquela disciplina técnica, aquela disciplina focada para aquele seu curso. Aqui, a bolinha preta marcada. Você vê como tem informações importantes marcadas na legenda, e tem muito mais que isso. O início da postagem de atividades complementares. Aquelas atividades extracurriculares que eu falei, já pode, a partir de vocês estando matriculados, já pode pegar o bilhete do cinema para comprovar. Você já pode, a partir do dia 21, já lançar. É um período que abre agora e ela fica aberto pelo semestre inteiro. Vai fechar lá para maio ou junho. O feriado, que não faz parte da parte acadêmica, acabou esse mês, você vai entrar no próximo mês. E aqui também vem muitas informações importantes. Então, mais uma vez, ela fala quando é aquela disciplina. Deixa eu só voltar em fevereiro aqui um detalhe. Aqui o sistema aqui, o calendário não fala, mas quando aparece a aula transmitida no polo, ele vai aparecer no calendário. Então, aqui ele não aparece ainda, só tem 2 meses de calendário disponível, mas ele fala, ó, quinta-feira disciplina tal, na unidade 1, unidade 2, depois nós vamos pegar uma disciplina para entender a estrutura dessas disciplinas. Aí já entra outra disciplina, epidemiologia, e depois mais a outra de biofísica. Então, não deixa só acumular,
pegou aquelas matérias até que é um pouco elementar, introdução, educação à distância, interpretação, embora não seja da sua área, a interpretação é uma das matérias mais importantes de todos os cursos, porque depende de tudo, né? Então, até mesmo para elaboração dos seus trabalhos acadêmicos, é uma matéria bastante importante, que as pessoas acabam não dando atenção por ela não ser focada no curso daquela área. Então, já tira aquelas disciplinas fora, para você ter mais foco de estudo naquelas da sua área, que é a sua paixão, que é a sua vontade mesmo. Aqui, marcado pela letra ED, estudos disciplinares. Tá? Então, muitas vezes vai aparecer a letra ED, você vai saber que está referindo aos estudos disciplinares. Aqui no dia 7, marcado que é o início da estudos disciplinares. Essa talvez seja, depois do boleto, que é uma das maiores complicações que todo mundo sente e sofre com isso, essa informação aqui. Essa disciplina, ED, quanto àquela que já começou em fevereiro, que é a Introdução à Educação à Distância, são disciplinas obrigatórias, todos os cursos têm. A introdução só tem no primeiro semestre e depois nunca mais vai ter na vida, porque você pode fazer aproveitamento dos novos cursos. O ED não, você vai ter todos os bimestres até o final do seu curso. Começa com ED 1 e vai até o último bimestre de estudo. Então, é um conteúdo que ele varia entre aquela parte técnica, por exemplo, nesse caso a biomedicina, como aquela parte que envolve a parte de português, gramática, interpretação e produção de textos. Então, ela envolve todas as áreas do conhecimento de um biomédico. Então, ela é muito importante. E ela não tem avaliação presencial. Você não vai no polo fazer a prova dessa disciplina. Ela tem uma avaliação online. E é ali que prejudica muita gente. E eu falo que é um ponto mais importante, porque o ano passado nós tivemos mais de 30 alunos veteranos, formandos, que não conseguiram pegar o diploma porque eles fizeram os questionários e deixaram de fazer a avaliação online. Sabe, entra no modo automático, achando que estava feito, quando foi ver só fez o questionário. Foi reprovado. Ou seja, ele teria que cursar mais um semestre para você fazer aquela disciplina. Então, um ponto muito importante. Começou agora, ó, a partir do dia 7, agora em março, né? A liberar aquela disciplina. Talvez libere antes ela para você, e você já tenha estudado e feito os questionários dela. Só que, marcado pelo período marcado pelo Jogo da Velha, período para realização da atividade do ED, que é o Estudos Disciplinares do primeiro bimestre. Então, você fez o questionário e esqueceu dele. Mas nesse período marcado pela hashtag aqui, pelo Jogo da Velha, você tem que voltar naquela disciplina para fazer a avaliação. Não deixem, criem esse hábito, toda a avaliação, que a gente fala disciplinas online, que não tem prova presencial. Elas têm uma avaliação online. Assim como aquela optativa, que de optativa você só pode escolher uma das disciplinas. Além dos questionários, da videoaula que você fez, você tem a avaliação. Não fez a avaliação, tem o exame. Nós vamos montar na avaliação, exame, composição de média, nós vamos abordar esse assunto. Só uma pausa. Então, a coisa mais importante, todo bimestre tem estudos disciplinares. E muitas vezes eles acumulam-se com as provas presenciais. Ou seja, acaba o estudo, já começa a prova. Para os cursos de gestão, ela está junto praticamente da entrega do PIN. Não deixe acumular, separe, faça antes, tire ela da frente, para ela não te prejudicar com as disciplinas. E não deixe de fazer a avaliação, porque ela faz parte da sua grade, do total de suas horas a ser cumpridas. Não tendo essa disciplina, você não se gradua, você não pega o seu diploma. Então, essa aqui é a ideia de questionário. Aí virão outros meses, onde vai aparecer o asterisco, que é o período da prova presencial, um triângulo, que é a prova substitutiva. Então, tem uma semana para fazer prova. Se você não conseguiu fazer naquela semana, tem a prova substitutiva. Ao final do semestre, vai ter o exame.
O exame que é para todas as disciplinas que você estudou, tanto no primeiro quanto no segundo bimestre, e não atingiu a média 6, você ficou de exame. Ou seja, é uma chance de você fazer mais uma prova e tentar recuperar a sua média para obter a aprovação. Então, vamos lá, média 6, você ficou com 5,5, você ficou com abaixo de 6. Então, com 5,5, você precisa tirar 4,5 no exame, que é a metade que falta para 10. Né? É o que falta para chegar a 10 que você precisa no exame. Por quê? Com o exame, a média fica 5. Então, já vimos agora o calendário, então a gente já pode voltar de novo para a nossa apresentação. Eu falei aqui que fica mais fácil do que explorar dentro dos detalhes aqui do calendário aqui da apresentação. Então, a gente já sabe que as disciplinas que aparecem, elas aparecem numa ordem alfabética. A ordem de estudo é definida pelo seu calendário. Então, eu vou entrar com a minha turma, eu sou de Pedagogia 2022. Eu sou da turma SEI ou sou da turma Flex, que é o CEP. Eu vou falar qual que é e eu vou saber que calendário que eu tenho, que matéria que eu tenho que estudar naquele mês, naquele bimestre. Uma informação importante, o código da disciplina, e todas elas vêm com a letra R. Esse R é de regular. Então, se você vem de uma outra turma, veio de transferência, e apareceu uma letra D, ou se você foi reprovado em algum momento nos cursos, nos semestres anteriores, o D é de dependência ou adaptação. Então, você vai saber. E se for aí, tem um outro calendário especial que você deve entrar para acompanhar as suas dependências de adaptação. Tudo isso também tem os vídeos explicando dentro do seu portal. Então, aqui aí no seu lado direito, minhas comunidades. 2 pontos muito importantes, porque aqui tem, dentro das minhas comunidades, aparecem muitos avisos. Aqui é um aviso direcionado para a sua turma de estudo, né, do seu curso. E aqui é uma geral, ou seja, a informação que é para todo mundo. Um assunto feriado nacional, é para todos os cursos, então entrar na notícia como EAD. Mudança no cálculo da média, não é só para biomedicina, não é só para engenharia, não é só para gestão, são para todos. Então, o aviso vai vir no Unip EAD. Agora, aquele aviso, um aviso específico para a turma de nutrição, vai aparecer aquele aviso daquela turma. Só que vai aparecer no mesmo local o aviso para a turma do 5º semestre, do 3º, do 1º, para todos. Então, você vai ver qual informação é pertinente à sua turma e qual não é. Né? Então, a coisa vai meio no raciocínio lógico. Não, peraí, entrei agora, então eu não tenho exame, eu não tenho trabalho acadêmico para fazer, acabei de começar. Então, aquela informação não é pertinente à sua turma. E mesmo entrando dentro aqui, né, vai aparecer as notícias. Se eu clicar dentro do EP, né, que é um mnemônico que a gente chama, que é a abreviação da sua disciplina, você tem muita informação importantíssima. Primeiro, são aqueles avisos que eu falei, que ele aparece resumido naquela tela anterior, e eu clicando aqui eu vejo todos os avisos que já aconteceram para o meu curso. Aqui, a mensagem do coordenador. Essa aqui, vídeo, eu diria que é obrigatório, é muito importante você assistir. Por quê? Aqui é a palavra do seu coordenador de curso. É o mestre, é o doutor que elaborou, que está à frente do seu curso. Saiba quem é ele, sabe o que ele tem para falar para você do seu curso. Então, esse vídeo é muito importante que você assista. Aqui você tem aquelas informações das atividades complementares, aquelas atividades extracurriculares que nós já conversamos. É aqui que você tem toda a orientação, o manual, e o vídeo orientando como fazer, como proceder, como fazer a postagem dessa documentação. Ou seja, você assistir um filme não é um resumo do filme, é uma resenha. Ou seja, qual a importância daquele filme, daquela obra,
na sua formação como pedagogo, na sua formação como nutrólogo. Então, ele vai, só uma resenha. Então, você vai dar o seu parecer daquela informação obtida daquela atividade cultural e como que ela pode enriquecer na sua formação, na sua área de estudo. E aqui são a parte dos estágios, tanto obrigatório, para alguns cursos que tem, quando tem no seu momento, e os estágios não obrigatórios, que é o estágio remunerado, que todo aluno, a partir de estar matriculado, pode estar concorrendo a uma vaga, disputando uma vaga no seu estágio, na sua área de estudo. Então, você tem a documentação, você tem quem é o seu orientador de estágio, para alguns cursos que não são obrigatórios, será o coordenador daquele curso, que é a pessoa responsável por assinar aquele estágio, assim como tem também um coordenador específico do estágio. Então, é muito importante as informações contidas dentro da sua comunidade específica. E da minha comunidade geral, que é a comunidade EAD, também tem bastante informações úteis. Por exemplo, qualquer trabalho que você faça, seja um relatório de aula prática, seja um trabalho de práticas, um PIN, tudo que você for fazer é mandatório que você sempre siga as normas da BNT. Para isso, eu sou orientador da minha turma, do meu curso para o PIN, coisas assim, mas eu também ajudo todo mundo a interpretar as normas da BNT e traduzir, facilitar para você fazer a aplicação dessas normas para o seu trabalho. Leiam essas informações, tem uns vídeos bem interessantes, baixe o manual, o guia de normalização, sabe? Crie o hábito de fazer qualquer produção, qualquer trabalho que você faça dentro das normas. Isso valoriza você como aluno, como profissional, então respeitem, faça sempre isso. O ciclo de palestras são palestras que também valem como atividades complementares. Então, estando dentro daquela palestra, daquele semestre, elas vão ficar disponíveis aqui, e você pode assistir, e depois até mesmo, estando naquele semestre, aquela palestra disponível aqui, o Polo pode emitir um certificado para você. Então, uma palestra dessa aí pode valer 10 horas, assim como um livro ou um filme, por exemplo. Agora, vamos entrar numa disciplina aqui. Aqui é a estrutura de como é uma disciplina. Todas elas têm essa mesma cara. Os avisos da disciplina, muito importante que todos tenham o hábito de clicar no aviso. Muitas delas não vai aparecer nada. É uma disciplina que está no seu calendário. Agora, a disciplina PIN, que tem os períodos de entrega, as de práticas, o estágio, muitas têm informações importantes, por exemplo, o calendário de entregas. Quando você chega no momento da sua monografia, do seu trabalho de curso, é aqui que você vai saber quais são as etapas, quantas entregas você tem que fazer. Ele vai saber dentro dos avisos. Então, sempre tem o hábito de ver os avisos da disciplina. As informações, o plano de ensino, para qual o propósito daquela disciplina, é importante essa informação. O seu conteúdo, a sua apostila online, que você pode baixar o PDF daquele material. Infelizmente, nós não temos mais a apostila física, a apostila impressa. Ela foi suspensa e por tempo indeterminado. Então, não sabemos nem se voltarão as apostilas impressas. Mas você tem ela disponível, pode baixar, pode salvar um conteúdo. E eu recomendo que salvem, porque é uma fonte rica de informação para você, para sempre, E ao final do semestre elas serão eliminadas. Se você não baixou, você não vai conseguir recuperar esse material. Então, você tem um semestre inteiro para estudar aquelas disciplinas e salvar aquele conteúdo. O único que você não consegue salvar são as videoaulas. Por questões de direitos autorais, você não consegue baixar o vídeo para assistir num modo offline, por exemplo. Tá? Então, você só depende mesmo de assistir quando você estiver online com esses vídeos. E são informações complementares. Não adianta só assistir aos vídeos e não adianta também só ler a apostila. Uma informação complementa a outra.
e dessas duas que saem as suas questões de prova. Então, você estudou isso numa unidade, fez um questionário, leu, assistiu a 4 videoaulas, são vídeos curtos, de 15 a 20 minutos. Leu aquela apostila, você vai responder o questionário. São 10 questões que você tem para responder, e essas 10 questões você tem 3 tentativas. Essas questionários compunham a média somada junto com a avaliação, num cálculo que era feito. Nesse momento de pandemia que vivemos até o ano passado, os questionários foram validados como avaliação. Então, até o ano passado, para cada tentativa, vocês têm 3 tentativas, era somada uma média dessas 3 tentativas. Não sei como ficará isso neste semestre que começa agora. Se vai se manter, não sabemos se ainda nesse primeiro bimestre as avaliações serão presenciais ou não. A gente vê o caso da Ômicron aumentando bastante, então não temos uma definição ainda. Tá? Então fiquem atentos às informações, qualquer informação a gente vai passar para todos aí, o status mesmo no próprio telefone do Polo, porque não temos ainda esse posicionamento. E tendo avaliação presencial, o questionário vai compor na sua média. Caso contrário, ele será a sua média. Então, muita atenção quando fizer os questionários, nas 3 tentativas, e com esse último momento da pandemia, cada tentativa começou a ter um peso, porque era muito fácil, você errava toda na primeira, obtinha a resposta e tirava 10 na segunda, não avaliava o aluno. Com isso, passou-se a não ter mais as respostas, qual era a correta, e também em 3 tentativas, fazendo pela média. Se uma disciplina tem uma única unidade, aquele questionário vale 10 pontos. Se ela tiver 2, cada unidade vai valer 5 pontos. 4 unidades, cada uma vai valer 2,5. Então, vai depender, lembra que nós tínhamos 2 cores naquela disciplina? Aquela interpretação e produção de texto são 2 unidades. Então, cada questionário vai valer 5 pontos. Além dos questionários, você tem uma atividade de teleaula. Aqui são 4 questões sobre cada um desses vídeos que você assistiu. Então, ao final de um vídeo, ele sempre faz um questionamento, onde ele vai, no vídeo seguinte, ele já responde sobre aquela questão. Então, essas 4 questões são colocadas aqui para você. Então, é só uma certeza que você leu, e tanto a avaliação de teleaula quanto o questionário validam sua presença em aula. Então, você não respondeu nenhum questionário, não respondeu nenhuma atividade de teleaula, foi no Polo, fez uma prova e tirou 10, você vai ser reprovado por falta, aquele RF que eu falei. E sim, um aluno EAD pode ser reprovado por falta. A presença dele está em responder aos questionários e à atividade de teleaula. Nas disciplinas online, aparecerá, assim como essa que eu estou usando como exemplo, a avaliação. A avaliação é a mesma coisa que o questionário, são 10 questões, e você tem 3 tentativas para você responder aquelas questões. E valendo também a média sobre elas, e a média é 6. Um detalhe importante, para aqueles alunos dos cursos de gestão, o PIN tem influência sobre aquela disciplina daquele bimestre, inclusive as disciplinas online, que é no caso de Introdução à Educação à Distância e Estudos Disciplinares. Então, não é só a nota da prova, não é só questionário, é uma combinação de fatores. Daqui a pouco nós vamos chegar como é feito o cálculo da média. Então, os questionários validam a sua atividade. Eu vou dar os questionários não estão disponíveis ainda para apresentação. Por exemplo, eu poderia entrar numa disciplina qualquer, né, esse aqui é o AVA do Polo, então aqui não prejudicaria ninguém se eu abrisse
alguma disciplina. Então, eu vou abrir a introdução à educação à distância, aquela disciplina obrigatória para todos. E é assim que eu falei, o aviso tem aquela informação, sempre alguma informação pode ser útil, né, daquela disciplina, com seus prazos, a sua apostila, o seu livro, né, o seu livro em PDF, só que eu não tenho disponível, pelo momento do semestre que está começando agora, eu não tenho os questionários e nem a avaliação disponíveis. Então, não aparece aqui. Mas aqui vai aparecer a videoaula, que você vai clicar nela, você vai abrir aquela videoaula e vai assistir aquele vídeo normal. Não vou abrir, senão vai dar um som estridente aqui para vocês. A apostila você pode baixar e salvar. Fórum de discussão. Enquanto aquela disciplina estiver naquele período do calendário, pintado naquela cor ou marcado por aqueles códigos, caracteres especiais, o fórum da disciplina está aberto. O que quer dizer o fórum? Ou seja, é um moderador, que é um tutor, um professor daquela disciplina, debatendo com alunos do Brasil inteiro sobre algum assunto pertinente àquela disciplina. Então, não é a participação obrigatória do fórum, mas caso vocês venham a participar, um print de tela da sua participação efetiva no fórum vale como atividade complementar. Por exemplo, você vai fazer um PIN, um trabalho acadêmico, às vezes aqui está a informação de quem vai ser o seu orientador do seu trabalho. Tá? Então, é muito importante você sempre dar uma passadinha no fórum, embora não seja obrigatória, que vocês saibam quem são, o que pensam, se a sua dúvida é só sua, se outros alunos do Brasil estão tendo essa mesma dúvida que você. Então, é um debate aberto ali, moderado por um professor daquela disciplina, daquela área de conhecimento. E aqui você tem um boletim da disciplina, onde você tem o resumo das suas tentativas, dos seus questionários. Aqui, no caso, como só tem uma disciplina, só vai ter um questionário e uma atividade. E as suas tentativas, nas suas notas da sua última tentativa. Como não tenho nada e não tenho questionário para simular uma situação para vocês, agora vou pegar uma outra disciplina qualquer. Então, para vocês verem, a disciplina é a mesma coisa. Essa disciplina, vocês veem que ela tem mais de uma unidade. Então, você tem 4 videoaulas de 15 a 20 minutos para cada unidade e o livro-texto, que é a apostila. Ou seja, quando eu abrir um livro-texto daquela unidade 1, só para exemplo aqui, a unidade 1 é da página 13 até a página 73. Então, naquela semana, você deve ler essas 60 e poucas páginas e assistir aqueles 4 vídeos, aquelas 4 videoaulas referentes àquela unidade. Fez isso, você responde ao questionário e a atividade de teleaula. Algumas disciplinas flex, ou seja, que o aluno faz aquela aula no polo, não tem atividade de teleaula, porque a atividade é feita em sala de aula, junto com o tutor da sala. Mesma coisa, a disciplina com o fórum de discussão e o boletim daquela disciplina, onde você acompanha suas notas, você verifica o quanto você tirou nos questionários. E isso aqui é a parte das disciplinas. Voltando, biblioteca é aquela mesma biblioteca que você tem acesso tanto pelo portal como dentro do seu AVA. Comunidades, já vimos que são as comunidades que têm a sua comunidade do seu curso, é a comunidade EAD. O mural do aluno sempre tem alguma orientação, algum vídeo muito importante. Então, vejam o que tiver naquele momento e assistam. E tutoriais, da mesma forma, sempre existe alguma orientação, às vezes de prova. Essa orientação do AVA é basicamente o que eu falei aqui, eu falei de uma forma resumida, uma forma mais prática, mas aqui tem um vídeo oficial sobre a orientação do AVA. E aqui eu fiz toda a passagem pelo portal do aluno,
E agora um ponto muito importante que devemos ver é o cálculo da média. Porque você vai estudar, essas informações foram extraídas do manual do regimento do aluno. Esse manual está dentro da página principal da sua secretaria virtual, é um PDF importante, leiam esse documento. Tá? É um documento muito sério, muito importante, é imprescindível que você tenha essa leitura. Então, eu só extraí aquelas informações para fazer um compilado de para todos os cursos. Então, por exemplo, o curso, falando muito de detalhe agora, talvez seja até confuso para vocês. Tá? Então, a bacharelado e licenciatura, para as disciplinas regulares. O cálculo da média é a nota da prova vezes 9, quando você tem prova presencial. O ano passado não teve. AVA são os questionários, aquele que nós falamos há pouco. Então, no ano passado foi nota da prova vezes AVA mais AVA. Então, isso fazia o cálculo da média. A sua média dando acima de 6, aprovou. Tá? Depois vocês têm acesso a essa informação, a esse resumo, e uma informação muito importante. A Unip não calcula a média para o aluno e impede que o polo calcule. E também nem posso falar que existem aplicativos que façam esse cálculo. Também não posso falar que existe isso. Alguns sites que também fazem isso, eu também não posso falar que existem esses sites, tá? Enfim, o cálculo não pode ser feito, deve ser feito pelo aluno, e não deve ser procurado por nenhum site desses que faça, nem aplicativo que faça, tá? A sua nota ficou acima ou igual a 6, você foi aprovado. Inferior a 6, você ficou de exame. Ficou de exame, como que é o cálculo da média final? MF. É a média que você tinha, mais a nota do exame dividido por 2. E aí, se a média for igual ou superior a 5, você foi aprovado com o exame. Ou seja, no seu histórico vai aparecer 5 aprovado. E você vai falar, poxa, se a média é 6, como que eu fui aprovado com 5? É porque você fez o exame. Essa informação, vocês vão ter essa dúvida muito lá na frente. Mas saibam que essa informação existe e você vai saber onde poder consultar. As disciplinas teóricas dos cursos tecnológicos, o peso da prova é 7, e tem o peso do PIN, aquele projeto integrado que vale 2, e mais o AVA. Isso compõe a média do aluno. Inclusive aquelas disciplinas online. Quais são? Estudos disciplinares e introdução à educação à distância. Disciplinas de cunho prático, que é para a licenciatura, tem um relatório, o chat não teve até o ano passado por conta da pandemia. As disciplinas práticas para os cursos da área da saúde e engenharia também se utiliza desse modelo, que você tem, faz a aula prática, vai no laboratório, e o relatório tem um peso 3, e mais o peso 7 da sua avaliação presencial. E tudo dentro da forma, acima de 6 aprovado, abaixo de 6 ficou de exame. E o exame abaixo de 5 aprovado, acima de 5 aprovado, menos que 5 reprovou RM naquela disciplina. Pessoal, é isso. Agora vamos abrir. Quem quiser abrir câmera, microfone, vocês fiquem à vontade. Então, agora é a hora de... Parem de compartilhar. Quem tiver alguma dúvida, que eu sei que deve ter muitas, gente, nenhuma dúvida. Deixa eu ver o chat aqui, se alguém colocou alguma coisa. Bom, todo esse conteúdo está sendo gravado e no próprio link, essa apresentação também estará salva para você poder assistir ou até mesmo navegar por essa apresentação, tá? Ela fica, domínio aberto, vocês podem passar, divulgar, não tem problema algum. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui.
A Andréa já foi respondendo alguns questionamentos. Alguns já assistiram a aula, que a aula é muito parecida da aula do ano passado. Eu não mudei nada, eu só fiquei um pouco mais velho. A Andréa está dando risada lá embaixo, que eu estou escutando. A Flex precisa comparecer ao pó, tá. Gente, mais nenhuma dúvida? Fique à vontade. Abra a câmera, abram. Bom, ok. Então, só para falar, ainda estamos. Chegou a pergunta. Fizeram uma pergunta sobre o boleto. Pois não, pode falar. Qual a sua dúvida sobre o boleto? Se quiser abrir o microfone em vez de escrever, fique à vontade. A dúvida você tem que fazer o questionário toda vez que termina. Você tem um questionário para cada unidade que você fez. Não precisa fazer naquele mesmo momento, pode fazer depois, pode fazer até o momento da sua prova, até porque seria muito importante você ter concluído tudo antes de fazer sua prova. Embora, pela prática, sabemos que ficam abertos pelo semestre, mas não corra o risco de você deixar até o final do semestre para fazer, tá? Para não acumular. Assista só as videoaulas e faça, mas não tenha obrigação. Você não vai ser medida na hora o horário que você entra e nem o horário que você. Você tem que entrar 19 horas para assistir vídeo. O sistema registra, sim, quanto você assistiu, se você assistiu o vídeo, a hora que você assistiu, fica tudo registrado, não é utilizado. Agora, claro, você fala, eu não estou entendendo nada. O tutor vai ver que você não viu nenhum vídeo, né? Ele vai falar, por favor, você assiste os vídeos. Então, quando você for fazer um questionamento, só faça isso. Tenha certeza que você assistiu o vídeo, que você leu a apostila e faça seu questionamento. Não é imediato, tem que assistir vídeo àquela hora, tem que fazer questionário em seguida. Tem essa tolerância. Mostra um boleto e avisa que vai ser prorrogado de fevereiro. Pessoal, surgiu dúvida sobre o boleto, e nós vamos voltar na apresentação para falar do boleto, tá? Bom, a dúvida importante do boleto. Sempre atentar pela data do vencimento, sempre vai vir uma data cheia. Especificamente agora, em fevereiro, o que vai acontecer? As datas com vencimento de 30% de desconto, 27 e sem desconto algum, serão 3 datas seguintes, ou seja, 14, 15 e 16. Dia 14, o boleto vai vir aqui na parte central, o valor com os 30% de desconto. No dia 15, o vencimento com 27. E aqui, o dia 16, o valor sem desconto algum. Não percam, marque essa data para não perder. Não gosto que nenhum aluno nosso perca os descontos, tá? Atenção com a leitura do código de barras, porque algum aplicativo pode fazer o agendamento ao invés de fazer o pagamento naquele momento, e você acha que pagou no dia 6 e o aplicativo agendou para aquela data cheia. E quando você olha naquele resumo de extrato financeiro,
você tem aquele resumo do valor da sua mensalidade que está pendente, ou até mesmo em cobrança. Vai aparecer aquele valor, e aparece o valor você e não o valor que você tem a pagar com desconto. É aquela hora que fala, me enganaram, porque você tinha um desconto que era de 60% no primeiro semestre, mais 15% que o Polo ia te dar, e aí você vê aquele valor, um valor tão alto, né? Porque o desconto está na parte central do boleto. E quando você entra naquele resumo que está lá na secretaria virtual, ele te dá esse valor cheio, o valor que consta aqui no boleto, no documento. Mais alguma dúvida sobre o boleto, gente, ou sobre qualquer outro assunto? Se eu quiser fazer as aulas em um único dia, consegue? Consegue, sim, sem problemas. Tem muita gente que faz maratona de série, outras fazem maratona de estudo, ou faz maratona, a maratona de uma disciplina muito específica, é ótimo, sabe? Você vai mergulhar naquela disciplina. Para aqueles alunos que tenham aula prática, faz aquela maratona daquela disciplina antes de você ir para uma aula prática, que você já vai com muita informação, com muito conteúdo, sabendo explorar mais o que você vai poder fazer no laboratório da aula prática. Então, estando a disciplina liberada para vocês, pode fazer sim. Claro, não atropelem demais, né, para também não ter acúmulo, fazer matéria já do outro bimestre, vai cadenciado, mas com aquela regularidade, como eu falei, né? Pessoal, pode abrir o áudio, pode abrir a câmera, fiquem à vontade, tá? Senão eu vou entender o silêncio que ninguém tem dúvida alguma. Bom, pessoal, pode falar aqui, falou? Em relação ao... Tem a prova que a gente tem que fazer, que é Certo. do semestre, só que aí tem caso se a gente atrasar essa prova e tem outra para fazer, certo? Certo. Aí se Muito a gente deixar de fazer as duas, a gente fica em DP. Aí como que funciona o pagamento da DP? ótimo. Boa pergunta, Érica. Vamos lá. Vamos falar sem momento de pandemia, porque as coisas vão voltar num momento de toda forma regular. Você tem um período de prova presencial, tá? E a prova substitutiva. O que a Érica falou? Ela perdeu a prova presencial, perdeu a substitutiva. Ela não pegou DP ainda, tá? Porque ela ficou com 0 na prova. Se a gente for ver no cálculo da média, vamos supor que ela tirou 10 no questionário, ela ficou com 1, ou seja, ela não foi reprovada ainda. Por quê? No final do semestre tem um exame. Se ela tirar 9 no exame, ainda assim ela consegue ser aprovada, tá? Por um azar muito grande, não deu. Ela pegou DP. Foi reprovada naquela disciplina, ela tem aprovação continuada para todas as outras, avança para o próximo semestre, e aquela disciplina reprovada, a partir do próximo semestre, ela já pode fazer. Como que ela vai acontecer? Primeira coisa, o regime tutelado. Quando você vai fazer a matrícula, se você pegou muita dependência, toda essa informação está no regimento, naquele documento que consta na secretaria virtual, tá? O regime tutelado fala que um número de dependências sendo muito alto, muito grande, você reprovou em muita disciplina, a Unip assume o controle de liberação das disciplinas pelo aluno. Por quê? Para ter um equilíbrio acadêmico e até mesmo financeiro, para você não pagar demais numa mensalidade somada às DPs. E também tem um limite, que até é permitido pelo MEC, que ela pode liberar de matérias para um aluno estudar. Agora, você pegou uma só dependência, foi reprovada só em uma. A partir do próximo semestre, você continuou, você já pode solicitar. No início de cada semestre, existe um período para inscrição em dependência / adaptação. É um momento que você fala, eu quero solicitar. E ali que eu falo, agora você vai, acessa a sua secretaria virtual, serviços, nova solicitação,
adiciona serviços, e lá você vai escolher inscrição em dependência. Clica em avançar, as disciplinas que você foi reprovada vai estar aparecendo para você, e você escolhe aquela ou todas as possíveis, e vai fazer. Essas disciplinas, uma disciplina regularmente, que aquelas que você tem prova, tudo, você não tem um custo que ela é cobrada por aquela disciplina. Qual é esse custo? 10% do valor cheio, aquele valor do documento do boleto, aquele 400 e pouco, não aquele valor com desconto, 10% de valor acrescido na sua mensalidade, por 3 meses. Por que 3 meses? A disciplina dura um bimestre, né? Que é o semestre de janeiro a junho. Então, a disciplina é por aqueles 3 meses. Você vai pagar 10% daquele valor da mensalidade por um período de 3 meses. E um calendário não é o mesmo, é um calendário diferenciado. É um calendário de dependência e adaptação, que ele fica entre o primeiro e entre o segundo bimestre. Eu espero que tenha sido claro. Mais alguma dúvida, gente? Bom, não é que vocês não tiveram dúvida agora e não vão falar nunca mais. Estamos disponíveis. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. As aulas vão começar oficialmente que dia? Boa pergunta. A partir da semana que vem já devem entrar as aulas. Algumas, não sei, eu não acessei o portal de nenhum aluno, nem tem acesso, e nenhum me mostrou ainda. Mas é possível que já apareça Introdução à Educação à Distância. Você vai clicar no AVA, conteúdo acadêmico, apareceu essa disciplina, você já pode começar a fazer. Tá? Seria muito importante você já começar a fazer essa disciplina. Tá? Mas a partir da semana que vem já começam a entrar assim, as disciplinas já normais dos cursos. Mais algo? Pessoal do Flex. Essa aí. O pessoal do Flex tem acompanhamento dos tutores, veja bem, nesse momento eu gostaria que você tivesse bem o discernimento, a diferença do professor para o tutor. O tutor é um profissional formado naquela área de conhecimento daquele curso, mas então ele conhece tudo, mas ele não é um especialista daquela disciplina. Então, não é o professor que vai saber tudo sobre todos os assuntos, tá? Então, só tenha esse discernimento entre o professor, que é o especialista daquela disciplina, e o tutor, que é o conhecedor, ele é o formado naquela área, então ele passou por todas aquelas disciplinas, mas não é um profundo conhecedor de todas elas. Tá? Então, você imagina você pegar um profissional da farmácia, que é e sabe falar desde a farmacotécnica, falar da biologia, ele conhece tudo, ele passou por tudo aquilo. Então, ele tem um know-how, tem uma noção para você te direcionar e apontar suas dúvidas. Ele não vai conseguir sanar nos detalhes cada uma das suas dúvidas, tá? De cada detalhe de cada uma delas, tá bom? Pessoal, eu agradeço demais a presença de vocês. Fomos 68 alunos que tivemos junto conosco. Eu em nome do Polo e da Unip, desejo boas-vindas a vocês. Vocês aproveitem ao máximo, sintam-se vitoriosos, porque é uma grande instituição e ela é muito valorizada no mercado. E vocês vão ter muito sucesso, tenho certeza disso, tá bom? Agradeço a atenção, o tempo dedicado e uma boa noite para vocês. Até mais, gente. Tchau.